Salve segunda série, está começando aí mais uma conversa aqui, mais um encontro nosso. O que será que a gente tem aí reservado hoje aqui para Corpo, Saúde e Linguagem, hein? A gente está falando aí um pouquinho sobre as construções humanas. Olha só, pega aqui para nós, ó. À medida que a gente tem um objeto desse, uma pedra, para nós, nossa espécie, isso aqui é uma pedra, mas pode ser muito mais que isso. Ela pode se transformar e ter um valor cultural, ela pode ter uma utilidade prática, ela pode se tornar um instrumento que mais ou menos é o que a gente vai falar aqui hoje, né? As construções humanas. Coloca aí então na tela, olha só, o equilíbrio nas construções humanas, aí o aprofundamento do corpo, saúde e linguagem, que eu já anunciei, hoje mais do que nunca as ciências da natureza e linguagens e suas tecnologias, vamos integrar isso daí, unidade curricular 2, tecnologia e qualidade de vida, que será que isso tem a ver com o que a gente vai falar aqui hoje? E é lógico, está começando aí mais uma aula então de dinâmica e equilíbrio, hoje equilíbrio nas construções humanas. Eu, professor Magno, esse daqui é o meu símbolo, ali na companhia da Giovana, né, Giovana, que está aí com a gente, então, prestando atenção na aula aí para a gente conversar um pouquinho a respeito de alguns aspectos. Antes, vamos anunciar aí, como já é de costume nosso, fazer alguns lembretes aí, caso você não tenha aí a presença de um professor no momento de realização dessa aula, a gente recomenda que você depois troque uma ideia, troque informações com um colega de sala ou com o próprio professor, aí que não precisa nem necessariamente ser este aqui que a gente tem aqui também no nosso componente dinâmica e equilíbrio, mas para você trocar ali uma ideia, ver alguns aspectos hoje, a gente pode falar até com professores de outras áreas. Quer ver? Bom, elabore também uma rotina de acompanhamento das aulas aí, fazendo as anotações em seu diário de bordo, elaborando um glossário que a gente, algumas vezes aqui, até na aula passada, se você perdeu, tem aí no repositório, a gente deu umas dicas de como fazer esse glossário bacaninha, né? Acesse e realize as tarefas também. Claro, seguir as orientações e recomendações que a gente passa aí ao longo da aula, principalmente lá no último slide, que hoje tem tarefa de casa, é isso aí, para interagir com a gente depois nos próximos 10 minutos, né? Que a gente vai dar essa explanação aqui de 20, aí você vai entrar, tem uma tarefinha para a gente bater um papo. Vai esquecer também, aproveitando, ó, tá aparecendo aqui para você, para avaliar a nossa aula, dizer aí o que você achou. É importante que você coloque as suas impressões, os pontos positivos, de repente você coloca alguma crítica construtiva, dá alguma sugestão aí que a gente está aberto sempre para preparar o melhor material para você. Também a gente costuma fazer também esse link aí, a competência da formação geral básica é a 2, ó, que é analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida, né? A nossa habilidade hoje é selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos relacionados aí às ciências, né, para resolver problemas reais do ambiente e da sociedade, explorando e contrapondo diversas fontes de informação, é uma boa dica do que vem por aí também. Logo, o nosso objetivo aqui desta aula é utilizar os conceitos fundamentais de equilíbrio estático e alavancas em um contexto histórico e cultural, propondo a análise e a interpretação de um texto selecionado. Na verdade, a gente vai aqui quase que resenhar, contar a história desse texto, mais ou menos, mas já vai dar para você ter uma ideia, como uma interface aí entre física e literatura e, quem sabe, mais algumas outras coisas. Tem até arte hoje aqui no meio, a conversa aqui é longa. Para começo de conversa, está aí nessa tela aí para você. Já o primeiro aspecto a considerar. Olha, veja só, nessa figura que está representada aí, que é de um ancestral que também já tinha aí trabalho a realizar, o contexto de trabalho para nós aqui é muito caro, principalmente em física. Pode voltar um minutinho só para mim. Olha só, o trabalho, no contexto que a gente está falando aqui de ciências, ele é até um pouco parecido no âmbito geral, ele está ligado a uma atividade. Mas o contexto que a gente usa para trabalho envolve força, ponto de aplicação e distância, né? Logo, essa coisa que a gente chama de trabalho, ela está ligada a alguns conceitos físicos importantes, como a alavanca e a energia.
Agora vamos voltar para a figura lá para você ver. Ó. Nessa figura aqui demonstrada, a gente tem aqui, ó, indicado, um apoio. E assim como a pedra que eu mostrei para você no começo da aula, esse pedaço de madeira flexível, mas com uma certa rigidez, vai servir para realizar um trabalho ali naquela pedra que é de deslocamento da pedra. Estou usando aí uma alavanca, uma construção humana, porque pode até ter algumas espécies que fazem esse tipo de atividade, que fazem esse trabalho. Mas nós conseguimos desenvolver isso num outro patamar, né? Veja só, a distância que eu tenho, na verdade aqui, a distância que eu tenho do ponto de aplicação aqui da força, olha só. Deixa eu mudar aqui a cor para ficar bonitinho, vai? Olha lá, ó. Evidentemente eu tenho aqui as mãos do homem que estão fazendo uma força para cá, né? E essa força, com esse fulcro aqui, esse ponto de apoio, eu espero transmitir uma força para a pedra. A pedra resiste à minha força. Portanto, essa força aqui aplicada na pedra, pela alavanca, a gente chama de força resistente. E a força que eu uso do meu corpo, da minha mão, enfim, eu chamo de força potente. Inclusive, a gente pode representar essa figura, então, e essa alavanca por um ponto aqui de apoio, onde, de um lado, aqui no caso, a gente tem a força potente e aqui a força resistente. Quem é que está no meio? A força resistente, a força potente ou o apoio? Ah, é o apoio ou o fulcro. Como eu tenho no ponto ali médio, ali no caso da figura que eu representei, ou entre as duas extremidades, eu tenho ali no meio o apoio ou o fulcro, eu chamo essa alavanca de uma alavanca interfixa. Então, essa daqui é a famosa alavanca interfixa. A interfixa está justamente representada com o ponto de apoio, o fulcro. Ali a tesoura é um exemplo de alavanca interfixa. A própria balança é um tipo desse, é uma modalidade desse tipo de alavanca que realiza um trabalho. Aí o que eu falava para você, a distância que está a força potente do ponto de apoio, que aqui é um ponto importante, vai representar aqui, assim como também a força resistente, está aqui a uma distância, né? Posso chamar de D1 e D2 para diferenciar, olha. Essa distância aqui guarda uma propriedade muito cara, que é quanto maior o braço da alavanca, que é essa distância D1, menor o esforço que eu tenho que fazer para realizar um trabalho ali com a alavanca ou para fazer a força resistente. Não é bacana isso? Porque você tem diversas situações que a gente vive no cotidiano que vão precisar dessa propriedade. Quanto maior a distância que eu estou ali do ponto de apoio, maior o momento da força, maior o trabalho realizado e mais eficiente, então, se torna aí o uso da alavanca. Está na figura aí para você, olha aí. Outro ponto bacana também da aula que a gente quer destacar é o seguinte. Ali eu tenho uma relação da alavanca com o trabalho, tá? Mas veja essa figura aí que já é uma outra construção humana, a alavanca é uma construção humana, mas veja, muitas figuras que são encontradas aí, que a gente chama inclusive de pinturas rupestres, né? Elas trazem os homens, elas trazem ali os seres humanos segurando alguma ferramenta. Não por acaso, ali pode ser uma lança, enfim. Essas ferramentas, né? Esses instrumentos culturais que são trazidos, estão representados ali ao mesmo tempo pela arte
né, que está nascendo aí junto com aí os princípios físicos dinâmicos, com as técnicas que o homem desenvolveu para poder sobreviver. Estou dizendo para você que a alavanca é uma construção humana, assim como a arte também é uma construção humana. Tá certo? Afinal de contas, a lança ali nada mais é do que um pedaço de madeira também, apontado da mesma forma que a alavanca para deslocar lá uma pedra. Só que aí está representado na arte. Assim como as alavancas, os nossos instrumentos, avançou também a arte. Mas veja nessa imagem que está aparecendo aí para você, que é de um artista chamado Calder, Alexander Calder. Ele usou o princípio da alavanca, que eu acabei de passar para você, que tem um apoio, inclusive a interfixa, e aqui eu tenho um peso representado quase que como uma balança, e aqui também eu tenho um conjunto de pesos, está vendo? Isso aqui está funcionando como uma balança, mas como um objeto de arte. É uma criação humana que também passou ali, veja só, pelos conceitos, pelas propriedades de instrumentos que a gente foi adquirindo, aí, se apropriando da natureza ao longo do tempo. Olha que bacana isso daí. Esse aqui é uma obra do Calder, mas esta aqui me parece que é um pouco mais representativa, porque, inclusive, ela traz para a gente uma referência a uma condição de equilíbrio que nos lembra até a simetria, né? Se você pensar que tudo que tem em relação a esse eixo aqui, do lado de cá, em termos de massa ou de peso, eu tenho do lado de lá, isso está me parecendo uma balança, né? Ainda que eu tenha aqui um contrapeso maior, mas Magno, isso aqui deve ser mais pesado. A gente não sabe como foi o projeto de desenvolvimento dessa arte, jogando e deslocando essas distâncias, esses objetos mais longos, para compensar, ou seja, obedecendo a situação de equilíbrio proporcionada por essa propriedade que a gente falou das distâncias ao apoio, tudo junto e misturado. Afinal, essa aula então é de construções humanas, mas eu estava pensando que estava ligado só à dinâmica e equilíbrio. Ela está ligada à dinâmica e equilíbrio, ela está ligada também à arte, ela está ligada também à própria literatura. Literatura, Magno, mas eu ainda não vi. Bom, a arte ficou evidente para você aí. Mas agora vamos puxar aqui, ó. Eu vou indicar para você um vídeo que é facinho de você acessar. É um vídeo rapidinho sobre o arco romano, que basta você digitar aí no mecanismo de busca desse canal. Você sabe muito bem aí qual é, não vou nem fazer a propaganda. Se você escrever lá arco romano, já vai aparecer esse vídeo aí, você pode assistir, é um vídeo recomendado. Agora, aqui para você, eu vou fazer ao vivo, tá bom? Do quê? Lembra que eu falei lá no começo? Para nós, uma pedra, ela pode ser muita coisa. Ela pode se transformar num objeto de arte, pode se transformar numa ferramenta, pode se transformar numa tecnologia. Veja o que eu vou mostrar aqui para você é uma coisa muito bacana e está inclusive envolvida numa literatura. Vou resumir para você. Ó. A câmera vai pegar aqui para mim, olha só, o arco. Deixa eu tomar cuidado aqui para não derrubar. Assim já está pegando, né? Legal. Ó, pega aqui para mim. Ó. Aí chegou aí o Theo. De novo, o Theo gostou dessa aula, eu vou falar de novo, Theo. Seja bem-vindo aí, olha só. Aqui eu tenho um arco romano. Tem uma história, volta aqui para mim agora um minutinho. Tem uma história que é assim. Ela está escrita num livro do Ítalo Calvino chamado As Cidades Invisíveis. Nessa história, o Calvino narra um diálogo ali entre o Marco Polo, que é um genovês que estava lá numa expedição, numa aventura lá, e ele tinha ali na corte de Kublai Khan que descrever as cidades que eram do domínio ali do grande imperador. Então ele falava ali das cidades e tal, e tem uma passagem em que o Marco Polo descreve uma ponte, pedra por pedra. Então, agora sim, ó, pode voltar aqui para o que a gente estava mostrando. Então ele fala que tem uma pedra que é a pedra mestra, que é essa aqui em cima, que é fundamental,
O que tem essa pedra? Ela tem uma propriedade de grande relevância aqui para o arco existir, né? Bom, essa pedra, ela só funciona assim porque ela tem as outras. Na verdade, se eu tirar essas outras aqui, caem. Porque cada pedra é importante porque existe uma propriedade entre elas que permite que a ponte seja, ou que a ponte, ou que o arco, enfim, ele exista. Então ele estava descrevendo o arco, Kublai Khan interrompeu e falou, olha, por que você está descrevendo as pedras? Só o arco me interessa. Do que a gente pode, inclusive, pensar como respondeu ali Marco Polo, mas não dessa maneira, que cada pedra, apesar de uma ser mais importante, parecer mais importante, a função dela de manter as outras ali fazendo o arco é de uma interação de forças entre uma e outra, é isso daí mesmo, né? Dá para a gente levar isso até num equilíbrio da vida. A gente pode ter até uma liderança, a gente pode ter uma pessoa que é líder, uma pessoa que tem uma relevância ali. Mas essa relevância ela só faz sentido se a construção social, como um arco, tiver ali essa distribuição das forças, essa distribuição das funções, para manter o arco funcionando direitinho, né? Aí eu tenho para você também aqui para uma colher de chá, ó, a gente tem aqui uma ideia de que o arco, da maneira que a gente propõe, é muito legal essa parte aqui. Ele tem essa pedra mestra aqui, ó, e tem essas outras. E é claro que ela tem um peso, mas essa pedra aqui, ela tem uma função muito bacana que é do plano inclinado. Lembra que a gente falou do plano inclinado? Se você colocar alguma coisa num plano inclinado e não tiver atrito principalmente, essa coisa desliza, né? Que é o que vai acontecer com esse bloco aqui, ó, e com esse bloco aqui, né? Eles vão servir de apoio para que essa pedra mestra aqui escorregue. Ah, mas ela não está escorregando. Ela não está escorregando, primeiro, porque tem atrito. Segundo, porque o peso dessa pedra mestra aqui, na verdade, está distribuída nessa pedra e nessa pedra, na 1 e na 2, que por sua vez está distribuindo a força nesta pedra e nessa outra, e toda a estrutura então é uma divisão de forças. Olha como isso parece o fenômeno social, né? É uma divisão de forças que unidos criam estruturas como pontes, não obstáculos. Pegou a ideia central? É bacana a gente pensar isso porque a gente faz uma relação. Ó, relacionamos arte, literatura, física, técnicas, até um pouquinho da história, porque os arcos romanos aí, eles atravessam a história. Para encerrar essa aula aqui, conversando com você e já te passando aquela tarefa que eu já tinha anunciado, a gente vai fazer o seguinte. Vamos sistematizar? Nessa aula, como eu disse então, a gente fez uma ponte interdisciplinar, construindo aí uma interface entre física e literatura, ciência, poesia, usando o arco romano, que traz até um pouco de arquitetura, não é verdade? E antigo isso daí, hein? Tem construções que são do século X a.C., é muito tempo. Também destacamos aí a alavanca interfixa. Agora, tem uma foto aí da gente empunhando um lápis, coisa cotidiana. E ali, para facilitar, eu já coloquei. Ali tem força potente, tem força resistente, tem apoio. Eu quero que você escreva o seguinte, que você me responda nesses próximos 10 minutinhos aí, a gente vai bater um papo. Quando escrevemos, essa do lápis, identifica aí o que é 1, 2 e 3 e fala para mim se essa alavanca é interfixa, é interpotente ou interresistente. A gente vai interromper agora um pouquinho aqui, coisinha aí de 10 segundos, a gente volta e a gente bate o papo. Vai esquecer? Vai aparecer o link para você também, aí vai aparecer o QR Code para você avaliar a aula, dizer o que você achou. A gente se encontra daqui a pouquinho. Vamos lá.